TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. O expediente. Moção 012/2015, de autoria da vereadora Camila Nascimento. Indicação número 643/2015, de autoria da vereadora Camila Nascimento. Indicação 644/2015, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimento 191/2015, de autoria do vereador Tita Belloli. Requerimento número 192/2015, de autoria do vereador Ricardo Fabres. Requerimento número 193/2015, de autoria do vereador Moacir Dajore. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que o vereador Antônio Manuel não se fará presente à sessão desta noite, pois o mesmo encontra-se em outro compromisso previamente agendado. Na oportunidade, renovo os meus protestos de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Fernanda Valvassori, assessora parlamentar. Excelentíssimo senhor Ricardo Fabres, presidente da Câmara de Criciúma. Associação de Moradores do Bairro São Luís convida os vereadores da Câmara Municipal de Criciúma para uma reunião. A mesma será realizada no dia 26 de agosto de 2015, no ponto base da Polícia Militar, próximo ao Centro Comunitário, às 19 horas. A Associação de Moradores do Bairro promove todos os meses reuniões juntamente com os presidentes dos bairros Milanês, Recanto Verde e Anita Garibaldi, e membros da Polícia Militar e outras entidades, para tratar de assuntos sobre segurança nos bairros. Esse projeto com a Polícia Militar e com os bairros já vem sendo desenvolvido desde o ano de 2013. A presença dos vereadores nesse momento é de suma importância para o sucesso do nosso evento. Atenciosamente, Nair Ronque Nazário, presidente da Associação de Moradores do Bairro São Luís. Questão de ordem cedida ao vereador José Carlos Melo. Senhor presidente, eu faço essa questão de ordem para solicitar que a mesa encaminhe um telegrama de congratulações ao Jornal da Manhã pela passagem de 32 anos de sua fundação, certo? Estivemos lá hoje à tarde, eu, o vereador Vanderlei Zilli, e tivemos o prazer de receber das mãos do prefeito um pedaço daquele bolo que estava muito bom. Agradecê-lo pelo gesto. E questão de ordem. Questão de ordem. A questão de ordem. A segunda questão de ordem. A segunda questão de ordem. Questão de ordem do vereador José Carlos Melo. Eu faço essa questão de ordem para convidar todos os vereadores para sábado próximo, dia 29, às 10h30, na Praça Nereu Ramos, vai ser apresentado aquela peça teatral, peça intitulada Arroz e Feijão em Colapso com o Sistema, do Cirquinho de Reviraldo. Na oportunidade, será entregue aquela placa, né, que será entregue, então, à Coperja de Jacinto Machado, por ela ter planejado e estar financiando todas as apresentações do Grupo Cirquinho do Revirado por toda a nossa região. Esse é o convite. Então, repetindo, sábado,
às 10 horas e 30 minutos, na nossa Praça Nereu Ramos. Quem estiver lá vai ser bem recebido. Muito obrigado. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Hoje o espaço, conforme a solicitação do vereador Daniel Freitas, será para a Associação dos Fisioterapeutas de Criciúma, que será representado pelo senhor Eduardo Benedetti, que vai falar sobre as atividades desenvolvidas pela categoria aqui em Criciúma. Dessa forma, nós gostaríamos de convidá-lo para que entre no plenário e tome assento junto à mesa diretora. A palavra agora fica aberta ao vereador Daniel Freitas, que vai fazer a iniciação, a introdução aqui da tribuna livre. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores. Queria, de pronto, agradecer a presença do Eduardo Benedetti, do Bruno Perucchi, da Gisele Serafim e do André Matos Almeida, aqui representando os fisioterapeutas da nossa cidade. Quero cumprimentar a todo o público presente e também aqueles que nos acompanham via TV Cidadã. É um espaço importante, Eduardo, para que vocês façam as considerações, porque nós estamos ao vivo aqui pela TV Cidadã, e não somente os vereadores vão ter o entendimento dessa noite, mas também a população de Criciúma que nos acompanha ao vivo. Senhor presidente, eu fiz essa sugestão de tribuna livre nessa noite, porque essa casa teve um papel muito importante na sociedade criciumense e foi exemplo para todo o Brasil no que se refere ao Saúde Mais 10, o reajuste da tabela do SUS, onde todos nós saímos nas ruas, pedimos assinaturas, pois há mais de 10 anos o SUS não é reajustado. E, similarmente a isso, os planos de saúde vêm praticando o mesmo exemplo do SUS, não sendo reajustado há mais de 10 anos também na área da medicina e, assim, por consequência, nos seus adjacentes, como é o caso da fisioterapia. Conversando com alguns profissionais da nossa cidade, e aqui eles vão poder explanar com profundidade acerca desse tema, o SUS paga em torno de R$ 6 por atendimento de um fisioterapeuta. Eu tive o desprazer de participar durante uns 10 dias, ativamente, do dia a dia de uma UTI aqui no Hospital São José, e eu percebi a importância desses profissionais para aqueles enfermos. Eu participei e percebi o trabalho deles na UTI, mas não só na UTI, nos leitos do hospital, ou até mesmo nas clínicas. Esses profissionais são altamente importantes para os enfermos da nossa cidade e de todo o país, e desprestigiados, seja pelo governo federal ou pelos planos de saúde. Aqui eu vou chamar de plano de saúde, para não citar o nome, mas ele paga R$ 7 por atendimento desses profissionais. Eu tive um relato de um profissional há pouco, que ele fez um atendimento de um paciente que seria entubado, e por conta do procedimento executado por esse profissional, ele conseguiu colocar uma máscara, que é chamada por eles de papígrafo, é isso? CPAP. CPAP, desculpa. Mas eles conseguiram salvar esse profissional ao ponto de ele não ser entubado, e esse profissional recebeu R$ 7 por ter feito o procedimento e esse paciente não ter sido entubado. Então, isso é uma vergonha. Nós estamos há bastante tempo falando sobre isso. A gente veio na tribuna aqui reclamar do governo do Estado, que está tentando reduzir o atendimento do SAMU na cidade de Florianópolis, ou seja, restringindo a nossa saúde, cortando os gastos onde não deve. Então, eu vou passar a palavra para o Eduardo Benedetti, para que ele discorra sobre o assunto e que a gente tenha um entendimento pleno sobre o assunto. Obrigado, Eduardo. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Primeiramente, boa noite ao senhor presidente e a todos os membros da mesa. Boa noite a todos os secretários e a todo mundo que nos ouve em casa. Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou Eduardo Benedetti. Hoje eu sou presidente da Associação de Fisioterapeutas da Região Carbonífera. E hoje também tenho a liberdade de falar em nome da AMESC,
que é dos fisioterapeutas daquela região, que também hoje querem se unir à nossa associação. Também hoje sou membro do Conselho de Saúde dessa cidade. Então, de forma ativa, a associação é presente nas reuniões do Conselho de Saúde dessa cidade. Então, assim, quero agradecer também ao Daniel pelo espaço, por a gente estar aqui para esclarecer todos os pontos da fisioterapia hoje. Bom, na região carbonífera, hoje somos em torno de 500 fisioterapeutas, tá? Todos atuantes, de formas atuantes, e como o Daniel falou, os reajustes, tanto a níveis federais como particulares, que vêm pelos planos de saúde, não é reajustado desde 92. Tá? Então, assim, eu tenho uma questão simples para levantar, que é o quanto vale a vida de cada um de vocês ou de algum familiar de vocês. Bom, para o governo federal e para o plano de saúde vale R$ 6,00 o procedimento. Tá? É isso que vale. Então, assim, concluindo só um pouco também o pensamento do Daniel, do exemplo que ele deu de um colega nosso que usou esse aparelho, esse PAP, para evitar que o paciente seja entubado, não é só a questão de saúde do paciente, dele não precisar ser entubado. Para quem não sabe o que é ser entubado, é aquele tubo que se bota na garganta para forçar o paciente a respirar. Né? Um paciente desse que é entubado, ele vai ficar no mínimo mais uns 4 dias de UTI. Ficando 4 dias na UTI, eleva muito custo pro hospital também, né? Que a UTI é onde tem um grande gasto. Então, é um balanço de saúde, primeiro de tudo, de bem-estar daquele paciente, que melhora muito mais rápido, e de economia de dinheiro. Tá? Hoje, de todos os planos de saúde que nós temos, que a gente atende, um único respeita o referencial de honorários. Tá? Vou explicar em linhas claras. Assim. Basicamente, toda profissão existe uma tabela de referencial de honorários. Isso é bem comum. Tá? Que são o quê? São valores mínimos que o conselho de cada profissão estabelece que deve ser cobrado. Tá? Na fisioterapia, por exemplo, o valor mínimo a ser cobrado, dependendo do procedimento que se realiza, é em torno de R$ 40. Tá? O plano de saúde passa 7. Então, assim, esclarecendo a população, é por isso que quando se vai no SUS ou pelo plano de saúde fazer um atendimento de fisioterapia, o fisioterapeuta está atendendo, de repente, 6, 8, 10 pessoas ao mesmo tempo. Por quê? Porque o repasse é tão baixo que ele precisa ganhar no volume para poder pagar as contas. É simples, né? A matemática é bem simples, né? Porque o fisioterapeuta é dono de uma clínica, ele tem todos os impostos para pagar, ele tem funcionário para pagar, né? Então, é difícil tu manter uma clínica com R$ 7,00 a hora. Né? Aí, o que acontece também é que a gente está tentando ter... agora nós vamos chamar todos os planos para uma conversa, tá? Para esclarecer isso. Já aviso a toda a população e aos vereadores que alguns planos não chegam a conversar, eles simplesmente empurram os contratos goela abaixo. Tá? Eles falam, ou assina, ou é assim, ou não é assim. Sabe? Então, assim, é uma questão na minha opinião, falando um pouco da minha breve história, eu passei 10 anos fora de Criciúma, eu morei 10 anos na Europa, tá? Voltei agora, fazem poucos 3 anos, e o que me assusta na nossa região, isso eu posso falar a nível federal também, a nível de todo o país, é a questão de valorização da vida. Tá? Eu acho que assim, eu acho que é um debate que a gente tem que trazer em qualquer âmbito. Eu acho que a níveis não só de saúde mesmo, como a níveis de segurança. Eu acho que a gente perdeu a questão do valor da vida. Tá? Então, eu acho que assim, vamos falar de uma forma mais regional. Eu acho que em nossos hospitais, pós-saúde, coisa parecida, se qualquer um de nós morrer num hospital por falta de atendimento ou por falta de uma estrutura física decente, somos mais uma estatística. Somos só mais um.
ninguém vai ser responsabilizado, ninguém vai perguntar por que não veio o dinheiro, ninguém vai perguntar por que faltou o dinheiro, ninguém vai perguntar por que o fisioterapeuta está trabalhando um dia inteiro sem dormir, ou por que, como foi relatado no Conselho de Saúde semana passada, por que tem médicos no no Hospital Santa Catarina, médicos que trabalham 5 horas, 5 dias de plantão. Tá? Então, a nossa questão que vem em torno e aí me perguntam, então por que o fisioterapeuta atende recebendo R$7 a hora? Se o fisioterapeuta não atender, quem é que vai atender? O que é que acontece com a população? A fila de espera hoje é gigante. Pode bater em qualquer clínica de fisioterapia, hoje a fila de espera para ser atendido é grande. Então, se o fisioterapeuta, mesmo com R$7 a hora, não atender, quem é que vai atender? Como é que fica esse cidadão que está com dor, que não consegue caminhar? E é uma questão, além da questão de saúde, no meu ponto de vista, é uma questão de economia. Eu tenho a certeza que qualquer um dos senhores e das senhoras que estão aqui já tiveram uma dor nas costas, por exemplo, uma lombalgia, tá? Por dirigir muito tempo ou por ficar sentado por muito tempo, né? Quantos dias tiveram que ficar em casa para se recuperarem? Ficando em casa, qual é o prejuízo para o município por vocês ficarem em casa? Ou para a empresa que vocês trabalham? Ou, sabe? Então, a conta ela é não é só uma questão de saúde. Na minha vida, eu como fisioterapeuta, sempre vou priorizar pela saúde em primeiro lugar. Sempre. Eu jurei no dia da minha formatura e vou obedecer isso. Mas é uma questão de economia também. Então, assim, hoje, um paciente que vai ser atendido pelo SUS ou pelo plano de saúde, muitas vezes o fisioterapeuta ou o médico, né, ou qualquer outro da área profissional, ele não trata, ele não vai na causa do problema. Geralmente, ele trata um sintoma. Então, tipo assim, vamos esclarecer um pouco. Se alguns dos senhores, por exemplo, tem uma lombalgia, né, tem uma dor nas costas, que pode ser mais frequentemente por causa de uma hérnia de disco. Tá? Nas bases que a gente tem hoje, tanto de SUS como planos de saúde, o fisioterapeuta vai simplesmente usar técnicas para tirar a dor. Para tirar a dor. Porque não tem tempo de tratar, não tem tempo de fazer um bom trabalho, não tem tempo de estruturar aquele corpo de novo, fazer uma reabilitação física. Então, assim, não vai na causa do problema. Sabe? Então, a gente tem que construir um sistema de saúde onde nós vamos à causa do problema e aonde esse cidadão vai viver confortavelmente, não vai ter problemas de saúde e vai poder trabalhar. Trabalhando, ele vai render, ele vai gerar lucros e dividendos e tudo mais. Então, essa é a minha questão. Tá? Então, assim, eu acho uma questão meio desumana, quase, eu pegar um paciente, porque eu não atendo pelo plano, porque me nego, mas colegas meus que fazem, de simplesmente tratar uma dor. Então, assim, isso não é humano, isso não é correto, não é para isso que nós somos treinados, não é por isso que passamos 4 anos na faculdade. Tá? Então, assim, tenho a honra de compartilhar a minha profissão em Criciúma com grandes fisioterapeutas. Para quem não sabe, Criciúma hoje é referência aqui na nossa região, é referência já nacional em alguns casos. Tá? O Daniel citou o Bruno, por exemplo, que está sentado aí atrás. Hoje o Bruno faz parte, ele escreveu um capítulo de um livro de respiratório, por exemplo. Quantos fisioterapeutas vocês conhecem que fazem isso? Entendeu? Então, assim, quem já teve um paciente, um familiar internado, coisa parecida, sabe da importância da fisioterapia, como qualquer outro profissional da saúde, na volta dessa pessoa para casa. Então, assim, o que me assusta muito, eu vou ser bem honesto com vocês, o que me assusta muito é essa desvalorização da vida, assim, esse descaso que se alguém morrer, morreu. É só mais um. Tá? Então, fico aberto como eu digo, eu vou chamar agora, como presidente da associação, nós montamos agora uma assessoria jurídica agora, nós vamos chamar todos os planos para uma conversa. Os conselhos de saúde, os conselhos de fisioterapia também vão chamar. Se for preciso, a gente vai paralisar, a gente vai parar o atendimento, tá?
E então assim, e o Conselho de Saúde, nós como fisioterapeutas, como a grande maioria das suas profissões, são regidos por seus conselhos. O Conselho de Fisioterapia agora está cada vez mais em cima disso. Ele não vai permitir que o fisioterapeuta atenda 6 pessoas ao mesmo tempo. Então a gente vai ter um problema de saúde grave, porque a gente não vai conseguir absorver todos esses pacientes que precisam de um atendimento decente, vamos dizer assim. Fico aberto a qualquer questionamento. Vereador Daniel Freitas. Bom, senhor presidente, eu acho que ficou muito claro as colocações da profissão. É mais um exemplo de falta de prestígio de profissionais que passaram 4 anos na faculdade e que são extremamente importantes para a saúde. Mas eu tenho uma pergunta, Eduardo. Quando a gente fala de plano de saúde, a gente fala de alguns planos que são nacionais, né? Alguns mais conhecidos e mais utilizados pela maioria da população. Essa referência de pagamento, ela é estipulada pelo plano nacional, e um plano na nossa cidade poderia pagar mais de R$7 se a administração local decidir que o atendimento ele vale 20, 30, 40, R$100? Sim, sim. Assim, Daniel, essa é uma ótima pergunta, porque assim, a questão da tabela de valores que a gente tem que respeitar é a nível federal. Tá? Ela é uma resolução do Conselho de Fisioterapia. A grande maioria dos planos de saúde hoje, eles são regionais, né? Por mais que ele tenha um nome nacional, como tu falou, a administração dela é regional. Então, a grande maioria dos planos de saúde hoje conseguem tomar essa decisão que tu está falando. Ah, não, o plano X de Criciúma vai pagar o referencial. Né? Hoje nós temos um plano de saúde que paga esse referencial, então ele é muito bem aceito por nós. Assim. Tem um outro agora que assinou um contrato que, a partir dos anos, ele vai aumentar esse repasse até chegar na tabela que a gente quer. Né? Então, é uma simples questão de negociação. Então, assim, para os senhores terem uma ideia, nesses últimos anos, o repasse, o reajuste da mensalidade dos planos de saúde, né, no caso, foi mais de 100%. Então, a questão é, por que o plano de saúde ele reajusta para o cliente e ele não reajusta a tabela com quem realiza os procedimentos? Entendeu? É uma forma injusta. Simplesmente injusto. E o que eu quero esclarecer, eu quero tornar público para a população que é essa questão de quanto o plano valoriza a tua vida. Porque, na minha opinião, um plano que paga a um profissional de saúde R$7 a hora não vale nada. Sem querer desmerecer nenhuma classe, por exemplo, né? A faxineira da minha mãe ganha R$100 um dia. Ela não teve que cursar uma faculdade, ela não tem que pagar uma clínica, ela não tem que pagar funcionário, ela não tem que pagar imposto, ela não tem que pagar muito. Ela ganha mais do que um fisioterapeuta hoje, por hora. Né? Então, assim, sem querer desmerecer o trabalho dela, óbvio, mas é uma questão de valores simples. E uma coisa que a gente tem que esclarecer à população também é, quando se tem um problema com o plano de saúde hoje, não adianta tu reclamar ao plano de saúde. Tu tem que reclamar com a ANS, que é o órgão federal que controla os planos de saúde. Né? Então, não adianta ter problema com o plano X e chegar no próprio plano e dizer, olha aqui, ó, não estou sendo atendido. Não, tu tem que ir lá na ANS e dizer, ó, o plano de Criciúma X não tem atendimento, não estou recebendo, não tem fisioterapeuta, não tem médico, coisa parecida assim. Então, essa pergunta que tu fez é bem possível de acontecer. Mas eu já aviso que esse é um debate que está acontecendo em todo o Brasil. Cidades em Santa Catarina, como Joinville e Blumenau, elas estão muito mais avançadas nisso. Né? As conversas já estão muito mais avançadas, eles já têm resultados muito melhores já que o nosso aqui. Então, agora, a gente resolveu encabeçar essa e a gente espera que corra tudo bem. Bom, Eduardo, então, me resta aqui agradecer a presença de vocês, parabenizar pelo movimento,
porque eu acho que movimentos começam assim, nas bases, para que chegue na estrutura nacional e a classe, de maneira geral, seja valorizada. Eu aqui deixo o meu agradecimento pessoal, porque, de fato, eu, particularmente, não tinha esse conhecimento. Quando a gente foi às ruas, pediu o aumento da tabela do SUS, a maioria de nós, vereadores, com certeza, pensou na classe médica, né, principalmente. E a gente não lembra dessas outras profissões tão importantes quanto, e eu tive, já disse antes, o desprazer de participar de 15 dias de uma UTI, né? Você também, Eduardo, né, com teu irmão lá, passaram poucas e boas, que com certeza a fisioterapia até hoje deve ser muito importante na vida dele. Então, deixo aqui o meu abraço, obrigado pela presença, pela explanação, não somente aos vereadores, mas a todos os criciumenses pela internet, pela TV Cidadã, e passo a palavra aqui ao senhor presidente para que conduza os trabalhos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Daniel. Mais algum vereador? Então, nós vamos convidar o Eduardo Benedetti para que prossiga e faça as considerações finais, Eduardo. Fica à vontade. Tá. Então, assim, gente, é uma questão, eu volto a afirmar, na minha opinião, é uma questão de valorização da vida. Simples assim. Tá? Então, por exemplo, assim, o Daniel citou ali, a gente teve um familiar, né, o Dani teve um familiar que passou por problemas sérios, eu tive um irmão, para quem não conhece, ficou 4 meses na UTI do São José. Tá? Então, assim, 4 meses de UTI, sabe quanto que ele gastou na UTI? Pago pelo SUS, mais de R$1 milhão. Essa foi a conta dele. Tá? Por que ele se salvou? Porque, claro, graças a um ótimo corpo clínico que o Hospital São José tem. Tá? Ele tem isso, eu tenho que tirar o chapéu, porque, para quem não sabe, inclusive, além de todo o corpo clínico, um dos membros da UTI é um dos médicos que hoje mais escreve artigos no Brasil. Ele é aqui de Criciúma. Tá? E, assim, e ao mesmo tempo que eu, nesses 4 meses de UTI, eu volto a dizer que eu não tenho do que me reclamar do corpo clínico, mas as condições de estrutura do nosso hospital é um absurdo. É um absurdo o que eu vejo. Hoje, eu, como membro do Conselho de Saúde de Criciúma, é um absurdo o que eu vejo nos postos-saúde e nos outros hospitais. É um absurdo. Tá? Então, assim, camas enferrujadas, falta de profissional. Bom, isso aqui é uma outra conversa que eu venho ter com vocês outro dia. Tá? Então, assim, a questão da fisioterapia, para quem não conhece, ela não é simplesmente motora, ela não é simplesmente numa clínica de fisioterapia. Se algum de vocês, ou espero que nunca encontre vocês num hospital nesse estado, mas se algum de vocês um dia estiverem numa UTI, num ventilador mecânico, é bem provável que quem vai tirar vocês de lá é a fisioterapia. Simples assim. Tá? Então, quanto mais tempo se fica num ventilador mecânico, mais difícil é de vocês saírem. Por quê? Porque aquele ventilador mecânico, aquele tubo que fica na garganta, ele faz o trabalho do pulmão de vocês, né? De toda a musculatura. Quanto mais tempo fica lá, mais preguiçosa fica essa musculatura. Mais difícil é para tirar depois. Então, assim, além da questão de saúde, é o gasto que se tem. Por gasto para o município, o gasto a nível federal. Então, é uma questão de saúde e uma questão de economia também. Tá? Então, convido a todos a conhecerem mais a fisioterapia. Então, espero que logo os senhores vereadores tenham ótimas notícias sobre as nossas conversas com os planos de saúde. Rezo a Deus todos os meus dias que um dia a gente tenha uma boa conversa com o governo federal. Então, atitudes como o Dani teve de reajuste do SUS é imprescindível. Tá? Então, assim, porque é uma questão de saúde pública. Tá? Então, eu hoje presto serviço para o Estado, viajo todo o extremo sul visitando os pacientes casa em casa. Então, me assusta um pouco como é que a gente está lidando com a questão de saúde. Tá? Fico aberto ao contato, o Dani tem meu contato, qualquer coisa. E, mais uma vez, eu agradeço a todos pela palavra, pelo momento, pela oportunidade de esclarecer um pouco como anda a fisioterapia na nossa região. Nós gostaríamos de agradecer ao Eduardo Benedetti, fisioterapeuta, aqui representando a Associação dos Fisioterapeutas de Criciúma, e nós vamos suspender a sessão por até 2 minutos para se despedir do nosso convidado. Muito obrigado. Obrigado.
Eu vou na segunda só, né? Vai ter a extraordinária. Vai ter. Essa é mais velha dele. Ah, é? Vai de mercado mesmo. Não. Só vou avisar. Reaberta a sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Edson Aurélio. Senhor presidente, na verdade, a minha questão de ordem, eu só gostaria de lembrar os nobres vereadores e, ao mesmo tempo, estender o convite. Sábado agora, dia 29, nós teremos o desfile cívico-militar no Rio Moina, a partir das 9 horas. Então, contamos com a participação de todos os vereadores da comunidade. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos aqui justificando a ausência do vereador Itamar da Silva, que justificou a sua ausência para tratar de assuntos particulares. Terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Daniel Freitas. Com a palavra, o vereador Giovanni Zappellini. Declina seu tempo. Com a palavra, Júlio César Colombo. Declina seu tempo. Com a palavra, a vereadora Camila do Nascimento. Declina seu tempo. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Declina seu tempo. Com a palavra, o vereador Tatiana Teixeira. Declina seu tempo. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel ausente. João Batista Belloli. Declina Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhora vereadoras, vereadores, ao público presente nessa casa, todos que nos assistem pela internet, pela TV Câmara. Senhor presidente, apenas lembrar que neste fim de semana, na sexta-feira, e a todos os vereadores, nesta sexta-feira, às 19 horas, vamos ter a inauguração da praça do bairro Montevidéu. São 4 praças que foram construídas e executadas por emendas federais, emenda da vereadora, então deputada federal, na época a deputada deputada Romana. Foram 2 emendas, uma de R$900 mil e outra de R$600 mil. 2 emendas que somaram em torno de R$1.500.000. Foram construídas a Praça Domênico Sônego, perto da Cesaca, a Praça do Pinheirinho, em frente ao Sereste, a Praça da Santa Augusta, em frente à Igreja Católica. E nesta sexta-feira inaugura-se a Praça de Esporte do bairro Montevidéu. Essas praças têm o objetivo de contribuir com o esporte, com o lazer, com a finalidade de oportunizar as pessoas a terem um espaço para praticarem atividades físicas, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida. Então, só para relembrar, senhores vereadores, ao público que está nos assistindo, o quanto é importante o município
nós termos deputado federal, deputado estadual, para contribuir para o bem da sociedade, com obras que vêm beneficiar, sim, o cidadão da nossa cidade e principalmente as crianças que ocupam principalmente essas praças esportivas. Então, agradecer a Romana, agradecer o prefeito Márcio Burgo, que também está fazendo a sua parte, e nesta sexta-feira convidar todos os vereadores para estar inaugurando a Praça do Montevidéu, a Praça Esportiva do Montevidéu. Obrigado a todos, obrigado, senhor presidente. Vereador Vanderlei Zilli, declina seu tempo. Vereador Dailton Felser. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o público que nos assiste, primeiramente queria parabenizar o meu parceiro de partido, Moacir da Jores, que está de aniversário hoje. Que Deus abençoe ele. Sobre essa tribuna, presidente, para hoje falar um pouco sobre o que só se fala na cidade. A cidade tem só nas redes sociais, nos meios de comunicação, só se fala no contrato do São João Batista, do Santa Catarina, com o Instituto Vida. E nos chama a atenção a maneira que foi conduzido todo esse processo, desde o contrato emergencial, o primeiro contrato emergencial, o segundo contrato emergencial, e depois esse edital, onde é feito um contrato para 10 anos. Porque o São José vinha prestando um trabalho no governo anterior, foi feito um contrato, e vinha com valores de 600 mil, 400 e pouco, mais a produção de 110 mil, que daria 600 mil. Hoje se paga um valor de 1,5 milhão. E, além de o valor ser altíssimo, o que chama a atenção é as denúncias. Hoje, o Conselho de Saúde já tem sido procurado diretamente para que se fale sobre as denúncias, trazendo novas denúncias e mais denúncias. Então, eu, como vereador e membro dessa casa, acho que nós temos que olhar com atenção para isso, porque são muitas denúncias. Então, na próxima semana, vai estar aqui o presidente do Conselho de Saúde, na terça-feira, falando sobre essas denúncias, que são graves. A gente tem visto algumas coisas, mas ele vem embalsado com muitos documentos de todas as partes. Um contrato de 600 mil passa para 1,5 milhão. E agora, uma série de denúncias, isso é complicado. Então, nós temos que levantar todo esse contrato, ver isso aí, ver a empresa, todas as legalidades dela, trazer para essa casa um amplo debate. Então, eu acho que nós, vereadores, temos esse compromisso, temos que estar atentos e, juntamente com o Conselho de Saúde, temos que levantar todos os indícios, porque é dinheiro público, é dinheiro do cidadão criciumense, e nós não podemos deixar isso passar em branco. Então, eu acho que tem que tomar todo um cuidado, e nós somos responsáveis pela essa fiscalização. Então, acho que é muito interessante a vinda para que se esclareça tudo que tem que se esclarecer. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Moacir da Jores, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos e meio. Cumprimentar o presidente, a mesa, colegas vereadores, ao público que se faz presente aqui na noite de hoje. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizar o meu colega Dailton Felser, que veio aqui, explanou muito bem, porque realmente é a onda hoje, né? Na cidade, o pessoal comenta muito sobre esse contrato da Prefeitura Municipal de Criciúma com o ISEV. Contrato longo, um contrato de 10 anos, e que tem muitas dúvidas,
por que quando era o Hospital São José, era 490 mil, mais 110 mil reais de produção, que fechava um total de 600 mil reais. E com o ISEV é 1 milhão e 250, doutor Melo, mais 250 mil de produção. Agora, vamos se basear na produção. 110 do São José para 250 mil, diferença, né? O serviço prestado é o mesmo serviço prestado. Provavelmente o mesmo número de pacientes foram atendidos, gastou mertiolate, esparadrapo, e dá uma diferença de 130, 140 mil reais, que realmente deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Foram feitos 2 contratos emergenciais com o ISEV. Depois disso, saiu um edital. Saiu o edital somente para a OS, Organização Social, vereadora Tati. E parece, não tenho certeza, mas quando foi feito o segundo contrato emergencial, parece que foi para cobrir um problema que o ISEV tinha, aí faltava fazer uma lei municipal. Aí a lei veio para a Câmara. Lei 6.473/2014. Provavelmente, eu não sei, mas provavelmente, não tenho certeza, provavelmente passou assim sem passar pelas comissões, né? Dispensa dos pareceres, provavelmente, porque foi rapidinho. E foi feito esse contrato de 10 anos, então com essa ONG. E aí foi deixado fora. Então, esse contrato, eu quero dizer assim, ó, que os valores, ele pode ser legal, 1,5 milhão no total, mas ele é imoral. Ele é imoral. De 600 mil para 1.500.000 reais, ele é imoral. Por que deixaram fora o Hospital São José e a nossa universidade, a Unesc, que tantos trabalhos relevantes fizeram para a nossa cidade? O São José está aqui há 60 anos, praticamente, ou até mais de 60 anos que existe, prestando serviços, e serviço bom, serviço com eficiência, que são prestados no Hospital São José. Para botar um pessoal que veio lá do Rio Grande do Sul, nada contra quem vem de fora, mas vamos valorizar o pessoal da casa, e o pessoal da casa não está sendo valorizado. Aí dizem assim, mas São José queria? São José queria? Não, São José não queria. Aquele 490 mil, mais os 110 mil de produção, os 600 mil reais, o São José não queria. Porque nem gerador para energia eles deram. Então, não pagava o direito, atrasava os pagamentos, com certeza o São José não queria. Mais 1,5 milhão, 1.250.000, mais 250 mil de produção, 1,5 milhão, vocês acham? Eu perguntei hoje, eu fui no hospital, não vou falar com quem eu falei, e perguntei, vocês iriam aceitar? E eles perguntaram assim, alguém se rasga dinheiro de 600 para 1,5 milhão? Pergunta à população, fica a pergunta no ar. O Hospital São José não ia aceitar um contrato de 1,5 milhão de reais? Um aumento de 150%, de 600 para 1,5 milhão? Por que não participou? Porque foi feito só para a OS. Foi feito só para a OS. Só para a OS. Organização Social. É isso aí que está no edital. Eu vou ter mais uns tópicos aqui. Agora eles vão vir aqui, na Tribuna Livre, eles vão vir no dia 1º de setembro. Vamos esperar, então, que eles venham no dia 1º de setembro, o Conselho Fiscal de Saúde. Ele vem aqui e vai trazer bastante subsídio. E nós vamos ficar fiscalizando, vamos esperar ele, né? Vamos esperar, então, o Conselho de Saúde vir aqui e para a gente se posicionar melhor e ter uma definição. Porque a população quer saber por que esse exagero de 150% de aumento. Definitivamente, olha essa frase, definitivamente, você não pode confiar. Definitivamente. Vossa Excelência dispõe mais um minuto, vereador Pastor Jeves. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Então, vamos esperar que esse pessoal venha na sexta-feira, no dia 1º aqui, na terça-feira,
no Tribuna Livre, e aí sim, eles vão trazer as provas, o que está errado, as reclamações dos médicos. Porque além deles receber isso, vereador Salésio, além deles receber Vossa isso... Excelência dispõe de mais 2 minutos e meio do vereador Pastor Jeves. Além deles receber isso, desse 1,5 milhão, há reclamações. Cara, eles estão no Serasa, cara. É Serasa. Serasa não é impedimento para fazer um contrato? Não, não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Mas também quem está com o nome sujo no Serasa também é que já tem falhas, né? Tem falhas. Tá. Por que os médicos reclamam tanto? Por que não pagam os médicos? Por quê? Por que para eles tudo pode e para o São José nada podia? O São José foi talhado e era nosso aqui. Nós temos que valorizar o que é nosso. E eu vou deixar essa frase para encerrar. E vou repetir ela. E vou repetir. Definitivamente, você não pode confiar. Essa frase parece que me lembra alguma coisa. Vou repetir novamente. Definitivamente, você não pode confiar. Eu ainda vou lembrar, tem uma frase, não sei, essa frase me diz alguma coisa. Eu ainda vou, mas hoje não consigo lembrar o que essa frase quer dizer. Tá? Obrigado, senhor presidente. Vereador Ricardo Fabres, declina seu tempo. Vereador José Carlos Melo. Declina seu tempo. Vereador Itamar da Silva, ausente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Resumo das proposições do grande expediente. Indicação 643/2015, autoria, vereadora Camila Nascimento. Assunto: projeto de viabilidade para transformar a Rua Oswaldo Pinto da Veiga até o encontro da Rua Goiás, em 2 pistas no sentido conjunto habitacional Uilacap. Requerimento 191/2015, autoria, vereador Tita Belloli. Assunto: realização da sessão especial em homenagem aos 30 anos do Desafio Jovem de Criciúma, a ser realizada no dia 7 de outubro do corrente, às 19h30, na sede da referida entidade. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Tita Belloli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente e as pessoas que nos assistem em suas casas. Bom, eu coloquei esse requerimento, o pastor Gerves, que também é daqui da Câmara de Vereadores, o nosso vereador, ele sabe muito bem a importância que é um tratamento independente químico. Eu coloco como esse problema como mais grave do que uma pessoa que tem um câncer, um tumor, porque ela destrói uma família. Então, o Desafio Jovem, ele vem fazendo um trabalho brilhante na cidade de Criciúma, onde já tiveram mais de 7.000 pessoas que passaram por lá e mais de 2.000 pessoas foram recuperadas. Então, é muito importante para a cidade de Criciúma e eu peço a colaboração dos demais vereadores para aprovar essa sessão especial que será feita lá no Desafio Jovem mesmo. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vereador Gerves Manuel. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Cumprimento a mesa, cumprimento os vereadores e vereadoras, público que nos acompanha, pessoal que nos acompanha na internet e na TV Cidadã. Só queria, na verdade, dizer que o Desafio Jovem de Criciúma, ele tem, não sei se foi citado aqui, mas ele tem mais de 30 anos. Tem mais de 30 anos. E ele é um protagonista, né? O próprio Vânio de Oliveira, que é presidente do Desafio Jovem. E o Desafio Jovem em si é pioneiro aqui em Criciúma e em toda a região. Então, é um desafio que ajudou muitas pessoas, auxiliou muitas pessoas, quando ainda Criciúma e região não prestava atenção nas drogas, ainda não tinha noção do que estava acontecendo, né? O Desafio Jovem de Criciúma já se preocupava
de maneira muito minuciosa com isso, lidando com as famílias, fazendo prevenção e principalmente na recuperação de jovens. Eu tive o privilégio de, há 20 anos atrás, começar. Hoje a gente tem um desafio jovem há muito tempo, mas naquele tempo a gente levava os dependentes químicos para o desafio jovem de Criciúma. Então, queria parabenizar esse requerimento do vereador Tita Belloli, que é muito importante e realmente merece mesmo todo o apoio e merece todo o nosso aplauso. E ao Vânio de Oliveira, né, principalmente porque o Desafio Jovem é Vânio de Oliveira. Né? Falou Desafio Jovem, está falando do Vânio de Oliveira, porque ele é fundador e em todos esses anos ele esteve sempre à frente do Desafio Jovem. Parabéns, essa moção é mais do que merecida. Parabéns também ao Vânio de Oliveira e ao Tita Belloli. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 644/2015, autoria, vereador Paulo Ferrarese. Assunto: construção de 3 lombadas no loteamento Marisa, nas ruas Mário João Batista Anzolim, Carlos Gambalonga e Santelino Lima, bairro Sangão. Requerimento 192/2015, autoria, vereador Ricardo Fabres. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca do prazo para transferência do terreno para a construção da nova sede da Polícia Federal no bairro Próspera. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira... Com a palavra, vereador José Carlos Melo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Presidente, eu aprovo, né, integralmente o seu requerimento e tenho alguns comentários a fazer em cima dele. Primeiro, algum tempo atrás, este vereador, ele fez um requerimento endereçado ao Paço Municipal, ao prefeito municipal, então de Criciúma, sugerindo que ele, através da Fundação Municipal de Esportes, ele tentasse, junto ao Próspera, nosso Esporte Clube Próspera, que tem uma sede, né, própria, para que tentasse fazer alguma coisa para incluir os alunos, né, e todos aqueles que, de alguma forma, pudessem ser acolhidos em atividades esportivas lá naquele local. E o prefeito, através desse requerimento, ele fez contato com a direção atual do Esporte Clube Próspera, e aí, durante esse contato, também se discutiu que a Polícia Federal estava procurando um terreno aqui em Criciúma para instalar a sede própria da Polícia Federal. Então, começou-se a fazer uma discussão junto à direção do Próspera, e o Próspera, tendo uma área que poderia sediar a Polícia Federal, então iniciou-se uma discussão que alguns vereadores participaram durante algum tempo. A vereadora Tati estava presente, Moacir da Júri em outra oportunidade, e assim os que eu me lembro no momento. E lá, então, nós fizemos as discussões do que o Próspera poderia receber de compensação pelo terreno que ele iria ceder, então, para que o município fizesse a doação e a Polícia Federal fizesse, então, a sua sede própria ali na frente do estádio Dr. Mário Balsini, que é na Próspera. Muito bem, fizemos várias reuniões e, na última, foi produzido um documento, né, daquilo que o município irá fazer de obras lá no campo, para que, então, seja feito essa transferência do terreno para a Polícia Militar. A Polícia Federal. Muito bem. Lá fizemos, então, um documento, eu assinei e outros presentes, aquela última reunião, inclusive o nosso assessor, o Jurandir Cunha, também assinou, e nós só estamos aguardando que este documento, que era apenas uma declaração de intenção, ele vire um documento oficial
para que, então, seja encaminhado a esta casa e nós, então, aprovemos esta transferência, então, do terreno para o município e também para que a Polícia Federal consiga fazer a sua... Uma parte, nobre vereador. Eu vou conceder primeiramente a Tati, que solicitou... Obrigada, vereador. Changeman, muito obrigada. Só para contribuir com a sua fala, vereador, eu acho que o que nós podemos registrar nesse processo em relação à doação dessa área de terra para a Polícia Federal é justamente a importância desse serviço que a cidade de Criciúma, que é a cidade polo, não pode perder, esse atendimento que é feito para a comunidade de Criciúma e toda a região, mas eu deixo aqui registrado o procedimento que o prefeito Márcio Búrigo tem adotado no sentido de dialogar com a comunidade. E eu acho que o gestor público, o bom gestor público, às vezes ele tem que avançar, mas às vezes ele também tem que poder recuar para poder entender a comunidade, para que isso não crie um trauma na comunidade. Né? Por mais que nós estejamos falando de um atendimento que é fundamental e de forma alguma a gente tira a dimensão desse atendimento, mas também nós estamos falando de uma comunidade, de um local que é historicamente importante para aquela comunidade. Então, só para corroborar com a sua fala, e também concordo plenamente com ela, mas no sentido de que essa transição de diálogo também é importante. Obrigada, vereador. Concedo uma parte ao... Não, na sua explanação, o senhor tem, por acaso, conhecimento de qual é o prazo para esse processo finalizar e, pelo menos, vir para casa o projeto cedendo terreno à Polícia Federal? Não, o prazo eu não o conheço, mas eu sei que precisa ter urgência, sim, senão todo esse trabalho será perdido. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Moacir da Júri. Vossa Excelência, por 5 minutos. Senhor presidente, mesa, vereadores, realmente, doutor Melo, é muito importante que a Polícia Federal continue aqui em Criciúma e tenha a sua sede própria. E para nós da Grande Pró seria uma honra que a Polícia Federal se estabeleça naquela sede, num terreno privilegiado. Mas não podemos esquecer do compromisso do prefeito municipal com o Esporte Clube Próspera, e não só o Esporte Clube Próspera, com os moradores da Grande Próspera, com a história do Próspera e com a história dos moradores da Próspera. Porque não podemos deixar o Esporte Clube Próspera acabar. Então, o que foi prometido pelo prefeito, espero que ele cumpra com o que ele prometeu, que todo mundo vai sair ganhando. Vai sair ganhando a comunidade da Próspera, vai sair ganhando o Esporte Clube Próspera e vai sair ganhando realmente nós todos os criciumenses com essa sede que eu tenho certeza que vai ser belíssima lá da Polícia Militar, lá no bairro Próspera, da Polícia Federal. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 193/2015, autoria, vereador Moacir da Júri. Assunto, pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca das obras remanescentes da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental José Cesário da Silva, bairro Nossa Senhora da Salete. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Moacir da Júri. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, esse requerimento ele veio por solicitação dos professores, do pessoal que mora no bairro Nossa Senhora da Salete. Essa escola foi inaugurada há poucos dias e, como eu falei aqui, foi inaugurada e inacabada. E o pessoal agora está pedindo lá as informações, já que está muito complicado, então eles pedem as informações para o muro, onde é que vai terminar o muro, a biblioteca, os demais itens que estão ali marcados na pauta, e a quadra, Então, a gente quer que o prefeito se pronuncie, a prefeitura, dando um prazo, porque a gente achou justo. As crianças ir para lá, já faz 3 meses que estão lá, doutor Melo, tudo, Mas tudo tem que ter um prazo. Se foi inaugurado, mais do que nunca, agora tem que fazer um prazo para terminar isso aí, porque as reclamações são grandes e eu acho que a tendência é aumentar as reclamações se caso não forem atendido. Obrigado, senhor presidente.
O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Ricardo Fabres. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite à mesa, vereadores, vereadora Tati, público aqui presente. Na verdade, ontem eu recebi uma ligação da escola José Cesário da Silva, da direção, para a colaboração de um evento, uma festa da família, vai ter dia 19. Atendi o pedido deles e fui hoje visitar a escola, a convite, até para saber dessa festa e que contribuição é essa que eles queriam. E fui bem atendido pela direção. Achei o empreendimento, a escola, o espaço físico de alto nível. Achei o espaço físico interessante e a escola realmente pode ser uma escola modelo da rede municipal de educação aqui de Criciúma. Eu não tenho dúvida nenhuma. São 460 alunos do ensino infantil até o 9º ano. Mas essa festa da família, que eles estão pedindo a colaboração, é justamente para começar a fazer caixa para a associação, para a APP, os pais e professores, que está com pouco dinheiro em caixa, até porque algumas obras precisam ser concluídas nessa escola. Tem um fato, vereador Moacir da Jori, que nós não podemos discordar do prefeito municipal e da secretária de Educação. Tem uma medida que eles adotaram e tomaram, que nós não podemos discordar deles, e eu concordo com eles, que foi a transferência dos estudantes, dos alunos da antiga unidade, que até funcionava na garagem de um vizinho, para a nova escola. Isso não tinha como negar, não tinha como adiar isso. A transferência ela está perfeita. Concordo com a transferência, sim, era hora de se fazer isso, porque já tinha condições, pelo menos, na estrutura física de atender estudantes. Agora, é preciso lembrar, e é preciso passar à comunidade da Nossa Senhora da Salete, a todos os pais, a todos os alunos, funcionários e professores, quando é que algumas obras, algumas medidas serão concluídas. A quadra de esporte. Não tem quadra de esporte. E aí tem que saber qual é o prazo que vai ter. Porque a atividade física hoje dos alunos está sendo feita num pátio que é pequeno, no miolo do prédio. A biblioteca está sendo improvisada uma sala de aula, que, aliás, eu até questionei os diretores se aquela era a sala ideal, porque parecia mais uma sala de aula. E se o projeto contemplava uma sala para a biblioteca. Não souberam responder. A biblioteca tem que ser concluída. Não tem móvel nenhum, não poucos livros, móveis antigos da outra escola anterior. O refeitório tem que ser concluído. O refeitório não tem sequer uma cadeira para o aluno sentar. São 460 alunos. O refeitório não tem uma cadeira. A sala de informática não tem cadeira. Os alunos têm que trazer a sala de aula para a sala de informática. Material pedagógico. Os diretores reclamaram que as crianças não estão recebendo material pedagógico adequado. A frente da escola tem que concluir. Então, essa conclusão, é necessário que essas obras, essas intervenções finais para concluir a obra, aí sim entregar à comunidade a obra completa, é necessário que dê um prazo para a escola, pelo menos para a comunidade, para os professores, para que eles tenham consciência e saber o seguinte: olha, nós tivemos que transferir os alunos. E todo mundo concorda, a comunidade concorda, nós concordamos, tenho certeza que quem conheceu o caso vai concordar também, mas nós não vamos conseguir entregar a obra completa. Nós precisamos ainda concluir a quadra, que nós precisamos de um tempo, que vai levar tanto, que o processo licitatório, a empreiteira, sei lá eu, mas dá uma explicação e dá um prazo. A biblioteca está nessa situação, certamente nós vamos, em tanto tempo, entregar a biblioteca de forma completa. Os móveis estão em licitação para colocar os móveis novos, ou não terão móveis novos, o refeitório vai ser mobiliado. Essas informações são interessantes para que a comunidade escolar e a comunidade nacional tenham essas informações, né? Até que para que aquela grande obra, que é uma grande obra, vai ser uma escola modelo, ela bem cuidada, e ela atualizada, e ela completa. Vai ser um modelo de escola assim na rede municipal. Que a comunidade tem essa convicção de que a obra não vai ficar inacabada por muito tempo. Que a comunidade tem essa convicção de que a obra será completa e a Cesário da Silva será uma escola modelo em Criciúma. Muito obrigado.
O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste pela internet. Olha, diante de tudo o que tem se falado dessa grande obra, que teve como primazia o acolhimento das crianças que estavam em lugares impróprios, em lugares insalubres, foi emergencialmente. Eu tomei o cuidado de ligar para a secretária Rose, porque eu não estive presente na inauguração. E ela me colocou o seguinte, palavras da secretária de Educação. Quem esteve presente no dia da inauguração, quando eu fiz a minha fala, eu falei para a comunidade que a escola estaria sendo entregue, mas que ela não estaria sendo entregue completamente, porque faltava a licitação. Móveis, livros didáticos, enfim, todos esses aparelhos que aqui são reclamados. Muro também. Então, assim, ó, quem esteve presente sabe que quando aquela obra foi entregue, com a qualidade que ela foi entregue em caráter emergencialmente, como dito anterior aqui pelo nobre tribuno, está entendendo? Então, a transparência da secretária do dia da inauguração em dizer que estamos entregando a obra, mas estamos cientes do que está faltando, e isso já está em fase de licitação, qualquer vereador pode ir lá e ter acesso a essa documentação, só vem corroborar com a transparência do que está sendo feito pelo governo. Ninguém disse que a obra estava concluída. Ninguém disse isso, a própria secretária não disse isso. Então, todos são sabedores de que está faltando, mas está sendo providenciado, e isso foi dito no dia da inauguração da escola. Ok? Obrigado a todos. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador José Carlos Melo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente e demais vereadores, a Comissão de Saúde, ela foi informada que naquela escola as crianças estavam tendo aulas naquela situação que a gente sabe, né? Estava muito ruim. E aí a comissão foi até a secretária e solicitou que, como o prédio estava praticamente pronto, que aquelas crianças fossem deslocadas o mais rápido possível para a escola que estava muito bem acabada em a sua área didática, digamos assim, não a obra como um todo. Inclusive, pressionamos muito, né, até o ponto que conseguimos, então, uma data que o município, então, se comprometeu de entregar para que as crianças pudessem estudar naquela obra. Eu também não concordo que obras inacabadas sejam feitas a inauguração. Talvez aí esteja o grande erro da administração. Ela poderia ter deixado as crianças lá, né, estudando e tal, mas quando realmente ela estivesse acabada, é que faria a inauguração. Eu me lembro que também o governo anterior, ele inovou, né, nesta condição de inaugurar obras que ainda não estão acabadas. Eu achei aquilo muito estranho, né, na época que se colocou ali na Praça Nereu Ramos, um monumento de inauguração de uma obra que recém tinha começado. Então, essa pressa em inaugurar coisas inacabadas é que talvez estejam trazendo desconforto para a administração. Que sirva de lição e que inauguremos, então, obras quando elas estiverem prontas e acabadas. O requerimento continua em discussão. O vereador Vanderlei Zilli. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Senhor presidente, eu entrei com um projeto de lei nessa casa proibindo a inauguração de obras inacabadas sem ter o habite.
por parte da Prefeitura, do Corpo de Bombeiro. Foi tramitando pelas comissões e chegaram à conclusão que era um projeto inconstitucional e não foi aprovado. Com certeza, se fosse aprovado esse projeto de lei, todas as obras em Criciúma, a partir da aprovação daquele projeto de lei, seriam inauguradas no momento de realmente concluída com o habite. Eu estive com a Comissão de Educação e Saúde, visitando a antiga escola José Cesário da Silva. E realmente lá tinha 2 turmas ou 3 que eram atendidas numa garagem imprópria, insalubre, sem condições nenhuma de uma professora educar um aluno. Certo? Aí fomos visitar a instalação de uma antiga escola, chovendo dentro, o banheiro inadequado, próximo da cozinha, chovendo. Quer dizer, então, sem condições nenhuma de atender. E realmente, como falou o vereador Melo, foi feita uma pressão em cima da secretária para que inaugurasse, ou pelo menos transferisse as crianças para o colégio que está praticamente concluído. E nós participamos também da inauguração, estive presente lá, e me lembro muito bem que a secretária disse que realmente a obra não estava totalmente concluída, porque faltaria algumas situações, tipo o muro, a mobília, tem que fazer a licitação, enfim, o espaço da quadra, enfim, várias coisas tem que fazer. Mas naquele momento era necessário transferência, porque estava sujeito a cair telhado na antiga escola. Sensata a decisão, conforme o vereador presidente falou aqui, acho que foi necessário fazer essa transferência. É claro que tem que concluir. E, no mesmo dia, lá na falação do prefeito e da secretária, eles disseram que já tinham lançado o edital de licitação para a conclusão do muro e também da conclusão de outros itens necessários, que seria em torno de R$1 milhão a licitação para concluir aquela parte. Então, acredito que a secretária tem encaminhado e que, quem sabe, nos próximos dias também possa também dar início ao muro e a conclusão de outras salas, tipo biblioteca, informática, e principalmente também a compra de mobília, que são as cadeiras e carteiras novas para a escola. Então, foi muito bem aqui o vereador Júlio, no qual falou com a secretária, muito bem também, parabenizo a explanação do vereador Ricardo Fabre, a preocupação dos demais vereadores, e é claro, vamos continuar cobrando, vereador Moacir da Júlia, que realmente conclua de uma vez por toda não só aquele colégio, porque tem outros colégios também que possam ser concluídos, mas com certeza naquele momento foi a melhor decisão tomada pela secretaria. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Ezio Geves Manuel. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, em relação às escolas, a gente teve fazendo uma vistoria, se por assim dizer, uma fiscalização, melhor dizendo, mas passou a ser a fiscalização passou a ser uma vistoria por conta dos estados ruins que as escolas tinham. Eram escolas que tinha caído literalmente todo o telhado, vazamento, e essas questões que já foram faladas aqui sobre alunos que estavam estudando escola. Nós visitamos uma escola lá no Rio Maina, que eu não lembro o nome da escola agora, aquela escola que fizeram um galpão dentro da escola. Ou seja, fizeram repartições gigantescas, né? Na verdade não era escola, era um ginásio. Metropol. Aquela escola, por exemplo, além de ter um vazamento forte, fizeram dentro do ginásio umas repartições que, o que as pessoas falavam numa sala de aula dava para ouvir na outra, e virou a maior bagunça. Aquilo lá foi incrível, uma coisa incrível, sabe, que é uma falaçada num momento só. Então a criança não aprende nunca, pelo contrário, a criança ficava só agitada e com certeza chegava em casa em parafusos, porque sem saber nada, sem entender a aula, porque era um absurdo. E a questão toda que nós levantamos, nosso questionamento principal foi o porquê que essas escolas todas estavam deteriorando, se elas haviam sido, todas tinham de alguma forma sido recuperadas, feito reformas, e um ano depois elas estavam deteriorando, estava caindo o telhado, estavam cheias de cupim, ou seja,
não estava sendo vistoriado a questão do próprio material de construção, que era muito mais inferior do que aquele que era licitado. Esse foi o nosso questionamento. Como que uma escola em um ano deteriora? Como que em um ano as coisas ficam podres, o telhado cai em um ano? Então, acho que essa questão que a gente tem que começar a ver na construção e na reforma, fiscalizar de uma maneira suprapartidária, sem puxar nem para lá nem para cá, o que está sendo feito, porque o problema é a construção, é na construção que não está sendo feito de forma devida e nem também sendo fiscalizado no momento da construção. Então, acho que nós aqui também temos que começar a fiscalizar o momento da construção e lá ver, vamos ver, o material é esse, tá? Porque depois já era. E aí não adianta também, eu penso que a lei era boa, vereador Zilli, mas eu penso que ia piorar. A intenção é muito tremenda, mas o jeito que o Brasil anda, eu acho que ia piorar. Por quê? Porque daí eles iam Vereador, a discussão é a escola Cesário da Silva, por favor. Sim, mas todo mundo falou de tanta coisa e daí agora... Tudo bem, vou tentar voltar. Vou tentar voltar, então. A questão toda é que, em relação à lei, ela não ia ser boa só pelo fato de que ia parar, daí essa escola não seria inaugurada. Consegui voltar. Ou seja, essa escola não seria concluída porque ia alegar o seguinte: não pode inaugurar, mas falta o muro, então fica parada. Aí os alunos iam continuar lá. A gente não pode achar que eles iam concluir para depois. Não, ia apressar a conclusão. Pelo contrário, ia ficar aí protelando e procrastinando mais 1, 2, 3 anos, e aí ia piorar a situação. Então, o que a gente precisa fazer é fiscalizar o momento da construção, para que depois, quando as escolas forem entregues, a gente não venha simplesmente combater e debater depois de tudo pronto. Acho que a gente tem que, no momento da construção, no desenvolvimento, né? Eu acho que nós erramos muito nessa questão, eu estou falando por mim, nessa questão do desenvolvimento. Porque depois de tudo pronto, é fácil também vir aqui criticar, é fácil vir aqui falar um monte, né? Eu acho que tem que observar mais a questão durante a construção, seja da escola, seja da creche, seja o que for. É isso aí. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira, vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, bom, na verdade, nós que fizemos parte da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento da Câmara, estivemos também lá visitando no momento que os alunos estavam naquela escola antiga, sem condições mesmo. Uma parte dos alunos estudavam num lado da rua e outra parte debaixo de uma garagem em outro lado. A própria comunidade, o próprio diretor solicitou que, Dr. Melo foi muito claro aqui, que a Comissão de Educação tiveram com a secretária Rose solicitando a transferência desses alunos e o grupo, direção e os professores para o novo colégio. E isso acompanhamos também, e também vimos a necessidade de ser transferido aqueles alunos para que eles tivessem uma educação de qualidade, né? Com espaço melhor e também para os professores e a própria direção. Se sabe que a construção, eu também considero que não precisava ter inaugurado naquele momento. Mas quero dizer aos senhores que não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma escola referência para a cidade de Criciúma. E eu tenho confiança na secretária Rose. O discurso dela foi muito claro no dia, que aquela escola não estava acabada, mas ela teria o compromisso de dar continuidade no muro, na quadra, na cobertura, no que se diz no intervalo, no meio das alas daquela escola, que vai ficar muito boa, tenho certeza disso. Então, eu quero dizer, vereador Moacir da Jora, tu vai ter no teu bairro uma das melhores escolas de Criciúma. E eu confio na secretária pelo trabalho que ela vem fazendo, levando obras, já teve obras da Secretaria de Educação em 43 escolas do município.
Seja parte, vereador. Então, nobre colega vereador, Paulo Ferrarese, o problema não é confiar na secretária Rose. Eu também acho que ela faz um bom trabalho, né? Mas a decisão final de arrumar ou não arrumar, terminar a escola, não depende dela. Se dependesse dela, mas não depende. Só que fique registrado isso aí. Não depende da secretária Rose terminar a escola. Ela vai precisar do aval do chefe. E aí precisamos ver. Obrigado pela parte. Valeu, vereador. Uma das suas cobranças através do requerimento, que é o equipamento, os móveis para aquela unidade escolar, também a secretária foi muito clara nesse dia. Nos informou que está sendo feita a licitação para a compra de equipamentos móveis para aquela unidade escolar. E eu acredito, sim, que em breve o senhor vai ver aquela escola, hoje já é referência e vai ser referência para a cidade de Criciúma. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Tatiana Teixeira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar a todo o público que nos acompanha nessa noite. Bom, eu não poderia deixar de subir à tribuna para falar um pouquinho do assunto que é a minha área, né, a área de educação, a qual não só estudei, mas principalmente é algo que me encanta. Mas também, ao mesmo tempo que me encanta, muitas vezes me decepciona por algumas ações. Historicamente, a questão de fazer algumas gambiarras em obras de educação faz parte do histórico de todos os governos, não só o que está aqui, mas os que já passaram historicamente. Eu já fui diretora de educação infantil na época do ex-prefeito Décio Góes, em que nós tínhamos que fazer arrecadação nas lojas de tintas, pegar tintas, doações, e nós tínhamos que fazer mutirão para poder dar uma sala de qualidade adequada e pintadinha e bonitinha e agradável para as crianças de 0 a 6 anos que ficam lá naquela unidade escolar o dia inteiro. Isso eu falo porque não foi só nesse governo, não foi no de antes, não é no de agora, é justamente, eu faço essa reflexão na tribuna, a importância que tem a educação. E eu falo com alegria dos colegas vereadores que têm batido nessa tribuna, lutando por essa qualidade de educação, que também passa qualidade, além de boa remuneração para os professores e todo o contexto que é necessário, passa por uma obra de qualidade. E se a gente voltar alguns anos atrás, a gente vai ver a obra gambiarra que foi feita nesse município. Visitem a Escola do Cristo Redentor. Uma área que tem criança que passa fome durante o dia, que tem que ir para a escola para comer, mas que não tem lugar para fazer lazer, que fica lá o dia inteiro. Eu sugiro aos vereadores que façam uma visita, que tem fresta na porta, dessa largura assim, ó. E é uma obra nova. Eu não estou falando de uma obra antiga, de uma obra nova. E eu acho muito interessante essa discussão aqui na tribuna, que a gente vê uma comissão de vereadores que foi lá, que teve um olhar, que sentiu que realmente aquelas crianças naquele espaço que estavam antes era desumano, e que batalhou, e que lutou, e que foi lá e que conseguiu. Aí a gente vê, por outro lado, alguns vereadores que são da comunidade, que o vereador Moacir da Ouro, eu já apresento o requerimento e parabéns, de que a obra está inacabada e que precisa acabar. E eu acho que é isso que o Poder Legislativo tem a missão e é fundamental. Esse é o nosso papel, porque vai ter que sair na marra. Se não fosse brigar aqui pelo muro de arrimo, talvez as crianças ficariam anos sem um muro de arrimo, que é para garantir a segurança das crianças. Então, eu só subo na tribuna para fazer e compartilhar um sentimento de que é muito bom ver esse movimento, de que é muito bom ver a luta pela educação, porque as nossas crianças que estão lá fora esperam isso da gente. Então, parabéns a cada um dos vereadores, né? E eu acredito que também concordo com o profissionalismo e a forma em que a Rose Renault, que é secretária de Educação, conduz a pasta. Admiro muito, já pude trabalhar com ela pessoalmente, inclusive na educação infantil, e sei do compromisso e da responsabilidade que ela tem, mas eu acredito que a luta
pelo término da construção, vereador, e parabéns mais uma vez pelo requerimento, é fundamental. Mas eu também peço para que a gente faça o exercício de se colocar no lugar daquela criança e daqueles educadores que estão lá naquela unidade escolar, porque nem sempre o que a gente acredita que é o melhor para aquela unidade. Aí eu finalizo para dar um exemplo. Por exemplo, o presidente vereador Ricardo Fabres, que falou da biblioteca, nós temos no bairro Imperatriz, que é uma unidade escolar também bem complicadinha, que agora que foi feito um investimentozinho para dar uma amenizada na situação, mas lá os pais da APP, juntamente com a comunidade, fez a reutilização do mobiliário que tinha lá, pintaram, eu fui lá pessoalmente, eles com a mão na massa, pintando. É errado? Não é errado? Perguntem se a comunidade está feliz e o que foi importante isso para a comunidade. Eu acho que é essa reflexão que a gente tem que fazer. Mas parabéns, vereador, e conte com o meu voto favorável ao requerimento. Obrigada, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só para comunicar aos vereadores e convidá-los que amanhã, no Colégio São Bento, às 19 horas, nós teremos uma sessão especial alusiva aos 70 anos do Colégio São Bento, em parceria com os vereadores mirins. E domingo haverá o lançamento no Parque das Nações, às 15 horas, do prêmio Minha Foto é Animal. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, a moção 012/15, de autoria da vereadora Camila do Nascimento, moção de aplauso à Associação Atlética São Luís pela conquista dos títulos nas categorias adulto e sub-16 do Campeonato Municipal de Criciúma, Taça Valdir Lodete. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da moção de aplauso. Moção número 012/2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa, ouvido o plenário, e na forma regimental, o envio do expediente à Associação Atlética São Luís da presente moção de aplauso conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir a Associação Atlética São Luís pela conquista dos títulos na categoria adulto e sub-16 do Campeonato Municipal de Criciúma, Santa Catarina, a Taça Valdir Lodete. As finais do Municipal do ano de 2015 ocorreram no dia 16 de agosto no Estádio Engenheiro Mário Balsini, no bairro Próspera, sendo que na categoria adulto o São Luís venceu a equipe do Vasco nas penalidades por 3-2, garantindo desta forma a taça do Municipal. Além do título, o São Luís teve o artilheiro da competição, o jogador Rudinei, que balançou as redes adversárias 6 vezes. Já na categoria sub-16, a Associação Atlética São Luís chegou à conquista do título após derrotar o time do Esporte Clube Metropol pelo placar de 4-1. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa a moção de aplauso à Associação Atlética São Luís, enviando-lhe cópia desta moção com nossos cumprimentos a todos. Sala das Sessões, 24 de agosto de 2015, autora vereadora Camila do Nascimento, assinado por diversos vereadores. A moção está em discussão. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadora Tati, vereadores, a todo o público que nos assiste. Enfim, eu queria parabenizar o Clube Associação Atlética São Luís e, na pessoa do seu presidente, William Pacheco, e dos membros da diretoria, o senhor Roberto, o Marcos e o Vando,
e também ao técnico do time adulto, senhor Amaury Madeira, e aos os técnicos do Sub-16 também, o Ado dos Santos e o seu Edvilson Pereira. Eu acho que essa casa, e assim como nós todos, a gente tem que valorizar as instituições que estimulam e incentivam o esporte. A gente sabe que o esporte ele resgata, né, os valores fundamentais para o desenvolvimento. E a gente sabe que é uma forma de socialização positiva, de inclusão social. E a gente sabe, no caso dos adolescentes do Sub-16, que o esporte, ele, quando praticado de forma adequada, ele pode colaborar para a formação ética desses adolescentes, né? Então, sem falar no quesito saúde. Então, essa moção realmente é para parabenizar todos os envolvidos pelos resultados obtidos. Então, parabéns a todos os envolvidos. A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Vanderlei Zilli. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, especial a diretoria do São Luís Esporte Clube, na pessoa do Pacheco, do Vando. Quero cumprimentar aqui o Madeira, o treinador, sempre participando do esporte amador, o Ado, com sua escolinha, Sub-16, parabéns a todos vocês aí. Até aqui no amador o meu time, o Vasco, perde, né? Não está fácil, né? Mas parabenizar toda a equipe. Eu sou um admirador do futebol amador de Criciúma. Madeira sabe que a gente participa de todos os jogos ali, nos sábados, nos domingos. E ali é uma agregação de pessoas, de famílias que participam, porque é o Sub-16, é o Sub-17, é o Sub-14. Quer dizer, os pais participam junto com os filhos, né? Motivando, participando com eles. E a gente sabe também que o campeonato municipal aí, do Valdir Lodete, né? Tivemos um lançamento lá, a emoção da família, porque realmente o Valdir foi um batalhador, uma pessoa que conduzia muito bem a liga, né? E hoje está na mão do filho do Emerson, né? Do Emerson Lodete, que conduzindo também essa liga, que é muito importante. O nosso futebol amador aqui é tão grande que é maior que muitos campeonatos de segunda e terceira divisão do estado. A estrutura que o time tem, os campos de futebol, quer dizer, então, parabenizar a todos pela conquista e temos certeza absoluta que é o início de grandes e outras conquistas virão para o bairro São Luís. E espero que realmente sirva de lição para que as outras comunidades, outros times também possam se fortalecer, né, e possam contribuir e ser, quem sabe, futuramente também vitorioso nesse campeonato. Porque o importante, como foi dito aqui pela vereadora, é a participação, é a educação, é a saúde e, acima de tudo, é a disciplina. Né? Jogar futebol, saber perder e também saber, nas horas difíceis, saber que o futebol também faz com que a gente cresça na vida, profissionalmente. Então, parabéns a todos vocês, ao bairro São Luís, né, a toda a sua diretoria. A gente tem acompanhado os outros jogos, às vezes o bairro São Luís também saiu do campeonato, às vezes por, né, questões financeiras. Eu espero que realmente o campeonato, Madeira, como você sempre brigou, que seja formado por atletas de Criciúma, que não traga, claro, da região, que não traga grandes profissionais, que paga alto salário, que aí estimula as pessoas, aquele jovem que quer subir na vida. Então, parabéns a vocês, a toda a diretoria, ao bairro São Luís. Obrigado. Com a palavra o vereador Tita Belloli. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, queria só subir à tribuna para parabenizar, em nome do William, do Vando, aí, todos vocês do São Luís, e para dizer também da organização que tem a Associação do São Luís. Vai desde do quase profissional, do amador, até do veterano. É uma organização e um respeito mútuo que os moradores, né, do bairro São Luís e a organização têm com as pessoas que vão lá no campo também. Então, por isso que tem resultado. Quando se respeita o adversário, quando se respeita as pessoas que participam lá, o resultado vem. Então, parabéns, é assim mesmo que tem que ser feito. Eu sei da dificuldade que é de manter um time no futebol amador. Também já participei lá na primeira linha e nós não conseguimos avançar. Por dificuldades de financeiras e outras situações que o São Luís ela vem a cada dia crescendo. E parabéns mais uma vez. A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Freitas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente, eu não poderia deixar de subir nessa tribuna para também elogiar a Associação São Luís. Eu tive uma breve passagem pela Fundação Municipal de Esportes e criei uma ligação ainda maior pelo esporte e o entendimento do que o esporte faz na vida das pessoas. Então, muito mais do que o título, né, conquistado por eles, parabenizo a vereadora Camila do Nascimento pela moção, porque eu tive a oportunidade de conhecer a escolinha de futebol do São Luís e o trabalho social que eles realizam lá. É muito difícil trabalhar com futebol, falta investimento, falta recursos, mas não falta boa vontade daqueles profissionais. E parabéns, então, a todos os atletas pelas conquistas recebidas no momento, mas principalmente pelo trabalho que desenvolvem naquela associação. Parabéns. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nós vamos suspender a sessão por até 5 minutos para convidar a equipe. Já não foi votado a moção? O projeto? Aqui. A pedido dos vereadores, nós vamos antecipar aqui a votação do PL 041 e aí depois nós suspendemos a sessão para que os nossos homenageados possam vir aqui receber simbolicamente a moção. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 041, de autoria do vereador Salésio Lima, que denomina Rua Placidina Inácia Fernandes. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. E a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, gostaria de cumprimentar Roseli Mota Figueiredo, que é a filha da dona Placidina, que me orgulha muito poder homenagear a dona Placidina pela luta, pela conquista e pela família que ela tem há mais de 30 anos na comunidade da Santa Luzia. Ela está ali justamente na área onde foi construído o posto de saúde, a creche, a intendência, e ela foi uma das primeiras moradoras, ali só estava a casinha dela isolada, naquela rua justamente onde passa na frente da creche. Lá ela deu o seu testemunho de vida e aquela comunidade cresceu, desenvolveu, e aquele pedaço de rua ficou ainda com o número 1705. E começou a ocasionar um problema, porque ela liga a Vila Esperança justamente avante Rovares. Dessa forma, inclusive a Onete, a diretora da creche, procurou o Feuser, me procurou, e nós procuramos a família, claro, e colocamos a situação de homenagear, então, a dona Placidina, uma senhora que fez parte da comunidade, participou da igreja, participou do grupo da terceira idade, participou do Sagrado Coração de Jesus, deu o seu testemunho naquela comunidade. Nada mais justo do que homenagear a dona Placidina Inácia Fernandes com o nome dela naquela rua, onde liga a comunidade da Vila Esperança. Então, Roseli, tu que é a filha, parabéns pela atitude dessa casa, que com certeza que eu peço o apoio dos nobres colegas, que nós possamos então denominar aquela rua e assim favorecer aquela comunidade, porque será colocado o CEP e tudo mais para ajudar aquela região, e dessa forma homenageamos então a dona Placidina, uma senhora merecedora dessa homenagem. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Agora sim, vamos suspender a sessão por até 5 minutos para que os homenageados da Associação Atlética São Luís possam receber simbolicamente a moção.
eu vou passar para a vereadora Camila do Nascimento, para que faça a entrega simbólica da moção, né? E aí a Camila também pode fazer mais um pronunciamento. Fique à vontade, por favor, vereadora. Obrigada, presidente. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar, né, todos os envolvidos. Eu sei que é toda uma equipe por trás desses resultados. Então, não só os atletas, mas toda a diretoria envolvida, os técnicos. Parabéns pelos resultados obtidos. Eu sei que é só o começo, ainda tem muitas taças para ganhar. Parabéns. Reaberta a sessão. Reaberta a sessão. Terminado a ordem do dia, vamos para a ordem da processão, PE 040 e PE 041/15. E terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 31 do corrente, segunda-feira, no horário regimental, reforçando o convite para amanhã, às 19 horas, no Colégio São Bento. Boa noite a todos. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você. Boa noite, estamos ao vivo aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma. Agora há pouco encerrou mais uma sessão onde foram lidas 2 indicações, aprovados 3 requerimentos e um projeto e realizada uma moção de aplauso. Vou conversar aqui com o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Fabres, ele que foi autor do requerimento que trata do prazo para a transferência do terreno para a construção da nova sede da Polícia Federal no bairro Próspera. Presidente, boa noite. O que o senhor pode falar a respeito desse terreno? Boa noite. Na verdade, já há todo um encaminhamento feito pela Prefeitura Municipal, juntamente com a Polícia Federal e também com o Esporte Clube Próspera, para que, em frente ao estádio Mário Balsini, possa fazer a instalação da nova sede da Polícia Federal. O que nós queremos é saber qual é a agilidade que se vai dar, qual é o prazo. Se tem, embora o vereador Melo participou de todas as reuniões, ele tenha dito que já está praticamente tudo encaminhado. Faltam apenas algumas deliberações finais. O delegado NAP, que é o delegado regional aqui da Polícia Federal, também disse que também está aguardando. Esperava já um comunicado da Prefeitura anteriormente, mas ainda não veio, por isso, do requerimento, para nós sabermos da Prefeitura, afinal de contas, quando é que vai ser entregue, pelo menos, para que a Polícia Federal possa colocar no PPA dela, né, esse terreno, para que sejam liberados 5 milhões de reais para que possa construir a nova sede. Esse é o orçamento deles. Enquanto não tiver o terreno, nem no PPA não vai. Esse ano já não vai mais. E também dizer que são 80 cidadãos, 80 da região toda, de Garopaba, Passo de Torres, que vão para a Polícia Federal aqui em Criciúma, pelo menos para fazer o passaporte. Então são 80 atendimentos. Você imagina, outros municípios também, como Balneário Camboriú, Içara e Araranguá, oferecendo terreno, já está tudo garantido para eles, mas eles preferem Criciúma até pela foto de ser a cidade de polo, e nós não podemos perder essa condição de ter a sede regional da Polícia Federal aqui no Sul. E existe urgência para que essa sede seja transferida lá para o bairro Próspera? Na verdade, a Polícia Federal já está num local inadequado, pequeno, inacessível. A Polícia Federal está precisando desse terreno para colocar no projeto, na programação deles de financeira da Polícia Federal. Este ano já perderam o prazo
e eles precisam disso para ter garantia de que o ano que vem eles terão esse recurso para a construção da nova sede da Polícia Federal. Então, por isso, né, a agilidade que se precisa ter, né, já que a Prefeitura tem tudo praticamente encaminhado, o doutor Melo já assinou, inclusive, uma ata com os encaminhamentos, então seria interessante, pelo menos, desse um prazo, ou anunciasse, pelo menos, qual é o dia que vai ser entregue, oficialmente, com festa ou não, mas que se entregue o terreno da Polícia Federal. Okay, muito obrigada pela sua participação com a gente, presidente. Eu que agradeço. Vou conversar também com o vereador Daniel Freitas, ele que cedeu a tribuna livre de hoje para o presidente da Associação de Fisioterapeutas da região da ANREC. Boa noite, vereador. Por que você fez essa indicação para a tribuna livre de hoje? Boa noite, Jéssica. A Câmara de Vereadores de Criciúma ela prestou um papel extremamente importante no projeto Saúde Mais 10, onde os vereadores foram referência a nível de Brasil, quando saímos às ruas recolhendo assinaturas da população para que o reajuste da tabela do SUS acontecesse. Hoje esse projeto ele está engavetado no governo federal e conversando com alguns profissionais da área da fisioterapia, eles nos passaram a realidade dos fisioterapeutas em relação ao que é repassado hoje tanto do SUS quanto dos planos de saúde. E é uma extrema vergonha o que tanto o SUS quanto os planos de saúde repassam a esses profissionais. Os planos de saúde, por exemplo, eles reajustam para o usuário dos planos de saúde, mas esse repasse não é feito para os profissionais da fisioterapia. Eu tive a oportunidade, no Hospital São José, de passar alguns dias dentro da UTI e perceber a atividade profissional dos fisioterapeutas, que é extremamente importante, vital para aqueles enfermos que lá estão acamados nos hospitais, não só São José, mas de todo o Brasil. É um trabalho que exige dedicação, paciência e que, com certeza, faz com que aqueles enfermos saiam mais rapidamente da UTI, o que também culmina numa redução de custos para o hospital. Então, com esse objetivo de trazer o entendimento para os vereadores e para toda a sociedade de Criciúma, nós trouxemos esse debate nessa noite para casa. O que o senhor achou da situação do Hospital São José, que o presidente da associação colocou aqui, em relação ao trabalho que é desenvolvido lá dentro? Bom, nós sabemos que a saúde pública é questão de calamidade a nível nacional, a saúde de uma forma geral. O Hospital São José não é diferente. Ele falou muito bem dos profissionais, o que eu concordo, o corpo clínico do hospital é elogiável, eu tive também o prazer de perceber isso muito de perto, mas a questão da saúde ela deve ser amplamente debatida, a questão do reajuste da tabela do SUS é questão de emergência, há mais de 10 anos não se faz nenhum tipo de reajuste e está na hora do governo federal começar a fazer a sua parte. Os governos municipais, estaduais fazem a sua parte. Criciúma hoje tem a obrigação de investir 15%, já está acima dos 30%, ou seja, fazendo mais do que o dobro da sua obrigação. Portanto, a saúde deve sim ser amplamente discutida dia após dia. Obrigada pela sua participação, vereador. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Vou conversar também com o vereador Tita Belloli, ele que é autor do requerimento que trata da realização de uma sessão especial. Boa noite, vereador. Fale a respeito desse requerimento, do que ele se trata. Boa noite. Esse requerimento é 30 anos do Desafio Jovem, uma entidade que vem recuperando jovens aqui na cidade de Criciúma, e na qual passou mais de 7 mil pessoas por lá e mais de 2 mil pessoas foram recuperadas. Eu sempre coloco e costumo dizer às pessoas que esse tipo de problema de drogas, ele é mais pior do que uma doença grave comparada a um câncer. Porque além de destruir a família, além de destruir a pessoa, também destrói a família. E também a segurança. Porque a pessoa que é um drogado, ele vai na sua casa, ele põe em risco também a segurança pública, a segurança da sua família e também a segurança das pessoas que estão na rua, né, deslocando naquele momento. Então a importância, né, e parabenizando também ao Vânio de Oliveira, que ele é o fundador lá do Desafio Jovem. Então, foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores o requerimento, foi aprovado por unanimidade. Gostaria que o senhor fizesse o convite, então, para quem está nos assistindo, para acompanhar essa sessão. Então, vai ser no dia 7 de outubro, né, às 19h30, vai ser lá no Desafio Jovem mesmo. Então, convido todas as pessoas que queiram participar e também os demais vereadores. Obrigada pela sua participação, vereador. Vou conversar também com o vereador Moacir Dajori, ele que fez um requerimento que trata
das obras remanescentes da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental José Cesário da Silva, no bairro Nossa Senhora da Salete. Vereador, boa noite. Por que o senhor fez esse requerimento? Boa noite. Eu fiz esse requerimento e acho ele pertinente pelo motivo que essa escola ela foi inaugurada há uns 10, 15 dias atrás, e eu subi na tribuna e falei que era uma obra inacabada, e mesmo assim o governo municipal ele inaugurou a obra, e os professores agora já começa a revolta nos professores, os pais das crianças já estão revoltados, porque não tem muro, é perigoso, não tem a quadra de esportes, não tem a biblioteca, não tem o refeitório, né? Então falta material didático, então realmente está numa situação muito difícil. A escola é uma escola que teria tudo para ser um modelo de escola no sul catarinense, infelizmente quiseram inaugurar antes de estar terminada e tem esses problemas aí. Então a gente pede agora, com esse requerimento, o poder público ele vai ter 30 dias úteis, no máximo, para se manifestar e dar um prazo. E eu preciso passar esse prazo já para passar para a comunidade, já que eu faço parte da região da Grande Próspera. Obrigada pela sua participação, vereador. Obrigado, boa noite, sempre à disposição. Vou conversar agora com a vereadora Camila do Nascimento, ela que foi autora da moção de aplauso na noite de hoje. Vereadora, gostaria que você falasse o porquê de realizar essa moção e a importância dela. Então, nós fizemos essa moção para parabenizar principalmente o esporte amador, mas também pela conquista dos 2 títulos, né, na Taça Valdir Lodete, que foram do Sub-16 e também do time adulto. Então a gente fez para, na verdade, parabenizar, porque a gente sabe que é um envolvimento muito grande de uma equipe muito bem organizada e disciplinada. Então foi para uma moção para, na verdade, parabenizar todas as instituições que elas incentivam e estimulam o esporte, assim como a Associação do Bairro São Luís. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, vereadora. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Semana que vem tem nova sessão aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma, lembrando que amanhã tem sessão especial a partir das 19 horas no Colégio São Bento, em homenagem aos 70 anos de fundação. Outras informações você pode acessar no site www.câmaracriciúma.sc.gov.br. TV Cidadã. Mais transparência para Criciúma. Mais informação para você.